Amigos e irmãos, bom dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia das mães, e nós podemos, nesta manhã, nos reunir nessa live aqui para louvarmos, adorarmos o nome do nosso Deus, né? Então, nós estamos muito felizes na manhã de hoje podermos comemorar o Dia das Mães. É uma dádiva que o nosso Deus nos permite vivenciar, mesmo nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena. Nós podemos nos alegrar na presença do nosso Deus e adorá-lo, bendizê-lo logo pela manhã, e em especial no dia de hoje, pelo Dia das Mães. Queremos, nesse momento, parabenizar todas as mães da nossa comunidade, rogar ao Senhor Deus que Ele continue as abençoando, as usando, e que Ele possa, no dia de hoje, realizar o desejo do coração de cada mãe. Nesse momento que os irmãos estão entrando na nossa live, eu gostaria de dar início à nossa meditação, à nossa devocional nesta manhã. E eu gostaria de convidar você para buscarmos a presença do nosso Deus em oração. Vamos falar com o nosso Deus, e enquanto no decorrer da nossa live, por gentileza, nos dê um feedback do som como está, tá bem? O som está ok aí na sua casa, na sua residência? Nos informe por gentileza, para que você possa ouvir bem direitinho aquilo que nós estamos falando, cantando, tá bem? Vamos orar ao nosso Deus nesse momento? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos, meu Deus, te agradecer, ó Pai, porque no dia do Senhor, a igreja do Senhor, família do Senhor, pode se reunir, ó Pai, nesta live para estar adorando, bendizendo e reconhecendo os teus feitos na nossa história, meu Deus. Que nesta manhã, ó Pai, os nossos lábios possam estar destravados para cantar louvores ao teu santo nome. Que nesta manhã o nosso coração esteja aberto, Senhor, para declarar as tuas maravilhas, ó Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada mãe da nossa comunidade, Pai. Nós queremos, meu Deus, tributar ao Senhor a nossa gratidão, Senhor, pelo testemunho das tuas servas, e pedir, Pai, que o Senhor continue as abençoando em nome do Senhor Jesus, as usando, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que acima de tudo, Pai, estas servas, meu Deus, do Senhor, continuem, ó Pai, olhando para o Senhor Jesus Cristo, crendo no Senhor Jesus Cristo e servindo ao Senhor Jesus Cristo. Recebe, pois, ó Deus, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, ó Pai, em tuas mãos as nossas vidas, meu Deus. Somos teu povo, fomos criados para o louvor da tua glória, Pai. Portanto, nesta manhã, visita-nos com a tua santa presença, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. E bendito seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, hoje é dia de gratidão ao nosso Deus. Domingo, dia do Senhor. Então, eu gostaria de convidar você para louvarmos, iniciarmos os momentos de cânticos, louvando ao nosso Deus com o hino de número 62. Abra por gentileza o seu inário aí na sua casa e nós iremos entoar o hino de gratidão.
hino 62, que tem por título Hino de Gratidão. Nós que temos mães, temos motivos de sobra para agradecer a Deus no dia de hoje. E você que infelizmente já perdeu sua mãe, eu gostaria que nessa manhã você se lembrasse dos momentos felizes que Deus lhe oportunizou viver com ela. Então vamos todos juntos agradecer a Deus pelo dia do Senhor e também pela ocasião do Dia das Mães. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, a fome aquece, a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você estiver aí na sua casa, junto da sua mãe, que você dê um abraço, um beijo bem grande nela aí e demonstre a sua gratidão a Deus pela vida dela, pois ela é muito especial, meus queridos irmãos. Esse ano a nossa família passou por um perrenguezinho, né? Minha mãe adoeceu e nós ficamos naquela expectativa de
então nosso Senhor vai levar nossa mãe. Mas, por graça e misericórdia de Deus, Ele a poupou. Ela está bem e ontem eu pude a ver pessoalmente e o meu sentimento foi só de gratidão a Deus. Então que você possa, nesta manhã, demonstrar sua gratidão pela vida da sua mãe. Nós acabamos de cantar o hino de gratidão a Deus. Nós agradecemos pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele fará. Então agradeça pela vida da sua mãe ou então agradeça pela história e o testemunho que a sua mãe deixou para você. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para abrir a palavra do nosso Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 2. E nós iremos fazer a leitura do verso de número 1 até o verso de número 10. E nós iremos ver a atitude de uma mãe diante do Senhor. Nós iremos ver a postura de uma serva de Deus quando se coloca diante do Senhor em oração. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Samuel, capítulo 2. E nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 10. Queridos irmãos, assim diz a palavra do nosso Deus. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação, ó Deus. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Eu gostaria de convidar você para atentar para o verso de número 1, 2 e 3, que diz o seguinte: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação, Senhor. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho,
nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Amados irmãos, quando nós olhamos esse cântico de Ana, o nosso coração percebe um modelo de mulher e de oração piedosa. Que nossas mulheres, que nossas mães possam, assim, semelhante a Ana, se apresentar diante de Deus, dizendo: não existe outro Deus que possa me dar alegria além do Senhor. Não existe outro Deus que possa me dar forças além do Senhor. Não existe outro Deus que possa responder às minhas orações além do Senhor. Por isso eu vou ter uma postura de santidade. Os meus lábios não vão falar dolosamente. Eu vou santificar a minha vida, porque o Senhor merece, Pai. Amados irmãos, que a postura das nossas mulheres, das nossas mães, das mães da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, possa continuar sendo essa. Que Deus abençoe, pois, meus queridos irmãos, essa leitura e que ela aplique aos nossos corações essa verdade. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, para louvarmos o nome do nosso Deus com o hino de número 397. Esse cântico será também a nossa homenagem às mães da nossa igreja. Esse cântico esse hino que tem por título Por Minha Boa Mãe. Abra por gentileza o seu hinário no hino 397 e você verá a postura desse autor adorando a Deus pela vida da sua mãe. Hino de número 397, por título Por Minha Boa Mãe. E nós queremos oferecer a cada uma das nossas irmãs da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, que são mães. Tá certo? Vamos, nesse momento, se você sabe essa letra, louve ao nosso Deus. Se você não sabe, ouça esse cântico. Por minha boa mãe e pelo seu amor, na terra sem igual eu louvo-te, Senhor. É grande o bem, e não há quem que pode alguém chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem, e não há quem que pode alguém chamar de mãe.
que não tem quem pode alguém chamar de Irmãos, está aqui a nossa homenagem às mães da nossa igreja. Veja como esse hino é belíssimo. Ele diz: por minha boa mãe e pelo seu amor, na terra sem igual, eu louvo-te, ó Senhor. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Pois ela me cuidou da vida ao despertar, e aos pés do bom Jesus, feliz me fez andar. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui viver. É grato aqui sentir de mãe o puro amor. Por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Que Deus, pois, esteja nos dando a convicção e nos dando a percepção da grande bênção de termos nossas mães, amados irmãos, e honrarmos a ela. A palavra do Senhor diz que nós somos chamados para honrar pai e mãe. Então que no dia de hoje você que ainda tem mãe possa honrá-la, possa cuidar dela. E não apenas no dia de hoje, mas todos os dias da sua vida. Eu gostaria de nesse momento convidar você para juntos ainda louvarmos o nome do nosso Deus com o hino 63. Nós nessa manhã colocamos 3 hinos. Hino de gratidão, que é o hino 62, esse por minha boa mãe, e nós iremos entoar agora as muitas bênçãos. Esses 3 hinos porque nós colocamos porque nós sabemos que as irmãs da nossa igreja, elas amam cantar o inário. Então é mais uma forma também de nós homenagearmos elas, tá certo? Então vamos nesse momento louvarmos o nome do nosso Deus com as muitas bênçãos. Hino de número 63. E esse hino também servirá como um momento ofertório, né? E também de dízimo. Então você que se preparou para trazer o seu dízimo e trazer a sua oferta, você pode assim estar depositando na conta da igreja ou entrando em contato com o nosso tesoureiro para que a gente possa organizar uma forma de você poder devolver o seu dízimo e a sua oferta, tá bem? Vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino 63. Será vidas vagas prosperosas são, se com desalento filas tudo vão, quantas muitas bênçãos desejas de uma vez, e pega surpresa quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresa o quanto Deus já fez. Vem pra casa, águas tristes é teu lidar, é a mão pesada que tens de levar, quantas muitas bênçãos logo exultarás, me fortalecido
bênçãos de 50 recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando eles outros com seu ouro e bens, vendo aqui tesouros prometidos tens, com campos da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja um combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando não, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. De fato, se nós contarmos as muitas bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida, nós iremos ver surpreso o quanto Deus já fez, né, meus amados irmãos? Vamos nesse momento estar orando, consagrando os dízimos e as ofertas e em especial orando pela vida do pequeno Benjamin que fez 2 anos ontem. Vamos falar com o nosso Deus? Querido Senhor, nós queremos te agradecer pela manutenção diária do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque a providência do Senhor é sobre as nossas vidas desde a eternidade, Pai. Louvamos-te, ó Deus, louvamos-te, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado muito bem de cada um de nós, meu Deus. Que nesta manhã o Senhor esteja aceitando, Pai, o nosso dízimo, a nossa oferta, meu Deus, porque na verdade, Pai, eles são aspectos, meu Deus, de culto a Ti, meu Pai. Portanto, assim como o Senhor requer de nós santidade na vida para aceitar o nosso louvor, aceitar a nossa adoração, aceitar, meu Deus, o nosso culto, o Senhor também requer de nós santidade para que os nossos dízimos e as nossas ofertas possam ser aceitas por Ti, Pai. Portanto, ó Deus, abençoa-nos, continua, ó Deus, abençoando a vida dos pais de família, Senhor, da nossa comunidade, das mães de família da nossa comunidade, ó Deus, o empresário, o profissional liberal, o funcionário. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa teu povo, Pai. Oramos pela vida daqueles que se encontram desempregados, que a boa mão do Senhor esteja os ajudando, esteja, meu Deus, suprindo as suas necessidades. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, multiplica, ó Deus, as rendas do teu povo, Pai, e que o teu povo permaneça sempre fiel, meu Deus, nos dízimos e nas ofertas, Pai. Fica conosco, Senhor, abençoa em especial, meu Deus, a vida do Benjamin, Senhor, aquela criança tão amada, Pai, 2 anos de idade, que ela possa crescer, ó Deus, em sabedoria, em estatura e em graça diante, Senhor, de Ti e diante dos homens, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, confiados, ó Deus, de que o Senhor perdoa os nossos pecados e confiados, meu Deus, de que o Senhor virá ao nosso encontro nesta manhã com a Tua poderosa palavra, Pai. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, nós preparamos hoje uma meditação no Evangelho de Marcos, no capítulo 7,
por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, e nós faremos a leitura do verso de número 24 ao verso de número 30. Marcos, capítulo 7, verso de número 24 ao verso de número 30. Amados irmãos, a palavra poderosa do Senhor nos fala da seguinte forma. Marcos 7, do verso de número 24 ao verso de número 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Que Deus, pois, aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração. Amados irmãos, eu não sei quantos conhecem a história do metodismo, mas conta-se a história que uma família possuía 19 filhos. E certo dia, a mãe dessa família sempre se colocava diante de Deus em oração para falar com Deus e apresentar seus filhos em oração. Alguns historiadores dizem que ela tinha 19 filhos. Outros historiadores dizem que ela tinha apenas 18. Daqui a pouco eu vou falar o nome de algum dos filhos dessa mulher. Tá certo? Então, essa mulher se colocava diante de Deus em oração e uma vez por semana ela intensificava sua oração pela vida de um dos seus filhos. Ela tinha 19. Então, ela sempre, semanalmente, mudava o filho que ela intercedia. Ela passava uma semana intercedendo por um. Na outra semana, ela intercedia de forma mais centrada no outro, mas sempre colocando sua família diante de Deus. Certo dia, seu lar pega fogo. E você sabe que são 18 ou 19 filhos. Quando a casa estava toda em chamas, ela dá conta de que um dos seus filhos ficou dentro da casa que estava incendiando. Então, algumas pessoas ajudaram a tirar a criança que havia ficado dentro da casa. E quando essa criança foi tirada, ela disse que aquela criança era um tição tirado do fogo. Uma imagem bíblica. Essa criança que fora tirada do fogo chama-se John Wesley, o pai do metodismo. E, meus queridos irmãos,
Essa criança foi alvo de oração da sua mãe por muitos anos. E ela teve um filho que foi um homem consagrado a Deus. Ela teve o Carlos Wesley, que foi um filho consagrado a Deus, que escreveu inúmeros hinos de louvor ao nosso Deus. Na manhã de hoje nós lemos 1 Samuel capítulo 2 e nós vemos Ana orando ao nosso Deus logo depois de ter recebido de Deus a resposta de sua oração, depois de ter engravidado, depois de ter dado à luz a Samuel. Queridos irmãos, quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, no capítulo 7 exatamente, nós percebemos uma mulher semelhante à mãe de John Wesley. Nós percebemos uma mulher semelhante a Ana, consagrada a Deus em oração. E nesta manhã nós gostaríamos de conversar de maneira muito breve, muito direta, a respeito de uma fé centrada em Cristo. Uma fé centrada em Cristo. Amados irmãos, nós iremos perceber que essa mulher estava sendo atormentada por causa do sofrimento que a sua filhinha estava vivenciando. Então ela procura exercer fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas perceba que quando nós começamos a analisar o contexto em que essa mulher faz a oração, é um contexto muito interessante, porque muito provavelmente o Senhor Jesus Cristo estava vindo de Cafarnaum. Jesus Cristo havia ensinado, o Senhor Jesus Cristo havia realizado diversos milagres naquela região. E o Senhor Jesus Cristo muito provavelmente estava com o objetivo de não apenas se guardar da multidão. O objetivo do Senhor Jesus Cristo não era apenas estar distante daquelas pessoas que andavam atrás dele em busca de cura, em busca de ver milagres. O Senhor Jesus Cristo queria um local seguro para que ele pudesse assim estar dando atenção apenas aos seus discípulos. Se você olhar, por gentileza, o verso de número 24 e o verso de número 24, você perceberá exatamente esse objetivo do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto que, levantando-se, partiu dali. Então, muito provavelmente, o Senhor Jesus Cristo partiu de Cafarnaum, certo? Para onde? Para as terras de Tiro e de Sidom, tá bem? E diz o texto que, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Perceba que o objetivo do Senhor Jesus Cristo era estar recluso com os seus discípulos. Muito provavelmente, meus queridos irmãos, com o objetivo de poder descansar um pouco, mas acima de tudo, com o objetivo de estar junto apenas aos seus discípulos para ensinar-lhes a respeito de que a sua morte estava muito próxima. Então, o Senhor Jesus Cristo não queria que ninguém soubesse que ele estava na região de Tiro e Sidom. É por isso que ele encontra uma casa para se abrigar. Alguns comentaristas vão dizer que muito provavelmente era uma casa de uma pessoa que não era muito conhecida. Era uma pessoa muito provavelmente anônima, para que o Senhor ficasse ainda mais guardado, mais exclusivo aos seus discípulos. Mas perceba, meus queridos irmãos,
que diz o texto que a mulher, verso de número 25, uma mulher não deixou Jesus se ocultar. Não deixou Jesus se ocultar. Porque ela tinha uma filhinha que estava possessa de espírito imundo. E tendo ouvido a respeito do Senhor Jesus, veio e se prostrou aos pés dele. Queridos irmãos, nós estamos conversando sobre a fé de uma mulher. Perceba que enquanto o Senhor Jesus Cristo buscava se ficar privado, se guardar, aquela mulher soube do Senhor Jesus Cristo, soube da fama do Senhor Jesus Cristo e foi buscar ajuda aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ela não foi buscar ajuda para si própria, ela foi buscar ajuda para sua filha. Mas é interessante que a forma como ela coloca é que o fato do Senhor Jesus Cristo poder ajudar sua filha significava, em primeiro lugar, que ele estava ajudando ela. Então perceba que a fé dessa mulher, meus queridos irmãos, é totalmente diferente do posicionamento dos seus familiares. É totalmente diferente do posicionamento das pessoas da sua região. Perceba que o evangelista Marcos vai mostrar que essa mulher se destaca com a sua fé porque ela é grega. Ela é grega. Ela é de origem sírio-fenícia. Então veja, ela não é judia, ela é gentia. Ela estava acostumada, irmãos, com os sacrifícios pagãos. Ela nasceu, ela andou, ela vivia numa região pagã. Mas ela, ao ouvir a respeito do poder do Senhor Jesus Cristo, ela, ao ouvir a respeito da forma como o Senhor Jesus Cristo tratava os endemoniados, ao passo dela ouvir como Jesus tratava aqueles que eram rejeitados pela sociedade, ao passo daquela mulher ouvir que Jesus Cristo tinha poder para ressuscitar a filha de Jairo, ela enche o seu coração de uma viva expectativa no agir poderoso do Senhor Jesus Cristo também na sua vida. E ela decide procurar ajuda àquele que pode verdadeiramente ajudá-la. Perceba que ela não tem fé na fé dela. Perceba que ela não tem fé nos ídolos que os seus familiares ensinaram ela a ter. Ela não nasceu em uma religião e disse assim, eu vou morrer assim. Nós ouvimos diversas pessoas dizendo assim, eu nasci em religião tal, eu vou morrer na religião tal. Não, essa mulher diz, eu nasci pagã, a minha família era idólatra, mas eu acredito que o Senhor Jesus Cristo, assim como pôde fazer com que o endemoniado Gerazeno fosse libertado dos seus demônios, assim como a filha de Jairo pôde ser ressuscitada, assim como a mulher do fluxo de sangue foi libertada daquela enfermidade, a minha filha pode ser liberta dos demônios. Então eu vou procurar quem tem poder. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de nessa manhã convidar você para fazer a mesma coisa que essa mulher fez, quedar-se aos pés do Senhor Jesus em oração, quedar-se aos pés do Senhor Jesus em humildade. Veja que ela é descrita como uma mulher grega de origem sírio-fenícia.
porém, ela se destacava dos seus conterrâneos. Diz o verso de número 26 que ela rogava que expelisse de sua filha o demônio. Perceba que aquela mulher se coloca diante do Senhor Jesus e faz uma oração. Diz: Senhor Jesus, eu rogo que expulse da minha filha este demônio. Se nós levarmos os nossos olhos, meus queridos irmãos, para Mateus capítulo 15, do verso de número 21 ao verso de número 28, nós veremos que o evangelista Mateus também registra esse mesmo milagre. E nós perceberemos lá que Mateus vai usar que aquela mulher se coloca diante do Senhor Jesus e diz assim: Senhor Jesus, tem misericórdia da minha filhinha. Tem misericórdia, Senhor Jesus, da minha pequenina filha. Dando a ideia, meus queridos irmãos, que era uma criança ainda que estava vivendo sob a opressão de demônios. E aquela mulher, então, se coloca diante do Senhor Jesus e reconhece, diz: Senhor Jesus, filho de Davi. Ela vai levar vai trazer à sua memória o aspecto pactual de que Jesus tinha para com os da família da aliança, para com os judeus. Mas ela diz assim: Senhor Jesus, veja, assim como o Senhor tem aliança com os judeus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha família. Afinal de contas, Senhor Jesus, se o Senhor não tivesse o objetivo de abençoar os gentios, o que o Senhor estaria fazendo aqui, Senhor Jesus? O Senhor está numa região onde só tem gentios, onde só tem pagãos, mas o Senhor realizou diversos milagres aqui nessa região. Por isso eu creio no Senhor Jesus. Por isso eu venho aos teus pés e me lanço. Tem misericórdia de mim. Irmãos, irmãs, a semelhança da mãe de John Wesley, a semelhança da mãe de Samuel, eu gostaria que nessa manhã nós pudéssemos nos prostrar diante do Senhor. E em especial, esse texto pode ser mais ainda aplicado às mães. Minha querida, se lance aos pés do Senhor Jesus Cristo nessa manhã e peça. Tenho plena certeza que a maioria das irmãs tem diversos pedidos para fazer concernentes à sua família, concernentes não à possessão demoníaca, mas concernentes a uma volta do seu filho, da sua filha à casa do Senhor, uma possível reatação de um relacionamento saudável com o seu filho, com a sua filha. Coloque-se diante do Senhor nesta manhã e interceda pela salvação da sua casa. Coloque-se diante do Senhor nesta manhã e interceda pedindo: Senhor, assim como o Senhor foi com Ana, assim como o Senhor foi com a mãe de John Wesley, de Carlos Wesley, seja comigo nesta manhã, Senhor. Eu me coloco humildemente para que o Senhor ouça a minha petição. Irmãos, perceba como o verso de número 27 vai nos ensinar algumas lições, meus queridos irmãos. Veja que o Senhor Jesus Cristo se volta e diz assim: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Queridos irmãos, é interessante como o Senhor Jesus Cristo, ele não fecha a porta da graça para aquela mulher. Muitos dizem que
muitos dizem que o Senhor Jesus Cristo está dando uma mal resposta àquela mulher. Mas na verdade, irmãos, quando nós lemos alguns comentaristas, nós percebemos que que Jesus Cristo não está dando uma mal resposta àquela mulher. Jesus Cristo está dizendo assim: olha, eu vim primeiro para os da casa de Israel. Eu vim primeiro para os da casa de Israel. Eles têm a primazia. Mas veja o detalhe do verso de número 27. Ele diz assim: mas Jesus lhe disse, deixa primeiro. Dando a ideia, meus queridos irmãos, de que em segundo lugar, os gentios teriam também um resquício da bênção que veio primariamente à casa de Israel. Eu acho muito interessante quando o comentarista João Calvino vai falar sobre essa ideia de que primeiro Deus abençoou os judeus crentes, mas que mesmo a bênção do Senhor sendo primariamente sobre a vida dos judeus, de João Calvino nunca faltou no coração de Deus a vontade de que todos os povos viessem ser abençoados. Então veja, aquela mulher está fazendo uso dessa brecha, dessa janela que o Senhor Jesus Cristo abriu para que ela pudesse entrar e dizer: já que a bênção é estendida a mim também, que sou gentia, eu vou clamar e eu vou esperar. E Senhor Jesus, olha, não precisa colocar a bênção maior nas minhas mãos. Eu me contento, Senhor Jesus, com as bênçãos que caem das mesas dos judeus. Em outras palavras, aquela mulher estava dizendo assim: Senhor, qualquer parte da tua bênção, qualquer parte do teu sim em favor da minha oração, Senhor, será suficiente para que a minha filha seja liberta, Senhor. Oh, queridos irmãos, queridas irmãs, que nessa manhã nós possamos ter essa mesma postura. Veja, nós vivenciamos dias em que a teologia da prosperidade tem sido pregada e que os pregadores dizem assim: determine, exija, você pode, você manda. Queridos irmãos, à luz das Sagradas Escrituras, nós somos chamados a usarmos, a termos e a exercermos a mesma postura dessa mulher e dizermos assim: Senhor Jesus, eu sou convertido a Ti. Eu era um gentio, desconhecido do Senhor. Hoje eu sou gentio crente. Eu sou convertido a Ti. Eu fui convertido a Ti. Nada vem de mim, tudo vem das Tuas mãos. Portanto, Senhor, já que o Senhor realizou o maior milagre na minha vida, me convertendo, abrindo-me os olhos para perceber a grandiosidade do Senhor, acaso o Senhor não pode converter a vida do meu filho? O Senhor pode. Então faça, Senhor. Assim como o Senhor deu a Ana o seu filho Samuel, assim como o Senhor livrou o filho de Susana Wesley, o John Wesley, assim como o Senhor abençoou o Carlos Wesley para que fossem homens devotados a Ti, o Senhor pode entrar na minha família e abençoar a minha casa. O Senhor pode, assim, a semelhança de ter liberto a filha dessa mulher, o Senhor pode entrar com providência na minha família. O Senhor pode realizar um milagre que eu tanto peço. Mas, queridas irmãs, queridos irmãos, veja como o texto no verso de número 28 nos ensina. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela humildemente espera que o Senhor Jesus a respondesse. Mas é interessante, meus queridos irmãos, o verso de número 29. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. Mas, irmãos, quando nós olhamos Mateus capítulo 15,
verso de número 21 ao verso de número 28, nós percebemos ali que os discípulos, eles se colocam contra essa mulher. E eles dizem assim: Senhor Jesus, essa mulher fala demais. Essa mulher não te dá trégua. Nós já viemos para essa casa, Senhor Jesus, para que a gente tivesse um tempo a sós, para que a gente pudesse, Senhor Jesus, crescer no conhecimento do Senhor. E essa mulher está aqui, está galerando, Senhor Jesus. Ela está aqui pedindo, despede essa mulher, manda essa mulher embora. O Senhor Jesus não atenta para o que os discípulos sugerem a ele, mas o Senhor Jesus atenta para a fé daquela mulher. Aquela mulher tinha tudo para continuar na incredulidade, meus queridos irmãos. Ela era grega, cirofenícia, mas porque ela ouviu falar dos grandes feitos do Senhor Jesus Cristo, ela disse: os grandes feitos do Senhor Jesus Cristo pode acontecer na minha casa também. Irmão, irmã, os grandes feitos do Senhor Jesus Cristo podem acontecer na minha e na sua vida, pode acontecer na minha família, pode acontecer na sua família. Basta nós continuarmos pedindo a Deus. E veja o que o Senhor Jesus Cristo faz. O Senhor Jesus Cristo diz: por causa desta palavra, verso de número 29, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Irmãos amados, veja o poder do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não disse assim: eu vou com você à sua casa, eu vou com você, acompanhar você e chegar lá eu vou expulsar aquele demônio. Não. Ele olha para aquela mulher e diz assim: mulher, vá para casa que sua filha está liberta da opressão de Satanás. E veja como é interessante, meus queridos irmãos, a postura daquela mulher. Diz o texto, verso de número 30, voltando ela para casa. A ideia, meus queridos irmãos, aqui, que os comentaristas vão dizer, é que aquela mulher não ficou esperando uma atitude do Senhor Jesus Cristo de ir com ela para expulsar o demônio daquela criança. Mas o ato dela voltar para casa significava que a oração dela tinha sido atendida e que ela entendia muito bem que a sua oração tinha sido atendida plenamente. E aí ela volta para casa com a firme convicção de que a sua filha havia sido liberta do poder opressor de Satanás. Amados irmãos, quando nós vemos alguns comentaristas comentando esta passagem bíblica, eles nos impulsionam a termos a mesma atitude dessa mulher. Qual, meus queridos irmãos? De humilhação diante do nosso Deus, de petição diante do nosso Deus, de reconhecer que nós não temos direito algum diante de Deus, mas que pela graça de Deus, o Senhor Jesus Cristo responde a oração dessa mulher, e pela graça e os méritos de Cristo, Deus responde a minha e a sua oração. Portanto, minha querida irmã, não cesse de orar pela sua família. Continue orando pela sua casa. Irmãos, quantos e quantos lares, quantas e quantas mães têm amargado nos dias de hoje o desvio de seus filhos do caminho do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, eu quero dizer para você que o fato da sua filha, do seu filho, estar desviado do Evangelho não deve ser um combustível para amargurar o seu coração, mas deve ser o combustível para alimentar
mais e mais as suas orações, para que você interceda mais e mais por eles, apresentando-os a Deus, dizendo: Senhor, eu não criei filhos para o inferno, eu criei filhos para o Senhor. Dá-me a graça de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes e ver os meus filhos de volta à tua casa, adorando ao Senhor, libertos da opressão maligna, libertos da opressão desse mundo, libertos do poder da carne. Senhor, vem em meu favor, age na minha família, Senhor. Oh, irmãos, que palavra abençoada! Nos dias em que as famílias estão sendo saqueadas, estão sendo ameaçadas. Quantos e quantos jovens e adultos que na infância cantavam corinhos na igreja, louvavam na escola bíblica dominical, a coisa mais linda do mundo, as igrejas ficavam impactadas em vê-las cantando, hoje estão nas trevas. Irmãos, à luz desse texto, Marcos capítulo 7, do verso de número 24 ao verso de número 30, nós somos chamados a continuar intercedendo pela nossa família, porque o Senhor respondeu à fé dessa mulher de maneira positiva. Ele pode responder a minha e a sua fé. Ele tem poder para realizar o meu e o seu pedido. Portanto, coloque-se diante de Deus, não maximizando o seu problema, mas supervalorizando a sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e dizendo: Senhor, a minha fé é pequena, a minha fé é débil, mas o Senhor é grande, o Senhor pode fazer e eu não vou, Senhor, te largar antes que o Senhor me abençoe. Eu não vou embora, Senhor, antes que o Senhor responda às minhas preces. E quando eu for embora, Senhor, eu tenho convicção de que o Senhor já terá feito um milagre na minha família. Queridos irmãos, nós somos chamados, à luz desse texto, a intercedermos pela nossa casa, a crermos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e a voltarmos sempre com uma viva esperança de que o Senhor Jesus Cristo responde às nossas orações. Eu gostaria de, nesse momento, finalizar lembrando a você da mãe de John Wesley. Ela disse que quando tirou seu filho daquela casa em chamas, ela disse: esse é um tição tirado do fogo. Quando Ana orou pelo seu filho, Deus deu a ela Samuel, um profeta sem igual. Quando essa mulher cirofenícia, grega, gentia, pagã, voltou-se com fé para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo a respondeu. Eu acho muito interessante como o comentarista Kistemak, ele vai falar a respeito desse texto. Ele vai dizer assim: se Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, respondeu à oração de uma grega, nascida pagã, Ele não pode responder à oração daqueles que são remidos pelo Senhor Jesus? Ele pode. Portanto, continue orando, continue crendo. E um dia que aprouver a providência de Deus, Ele trará de volta o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa. Ele trará de volta aquela ovelha, aquele irmão da nossa igreja. Irmãos, nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo
realizando um milagre contra os poderes malignos de Satanás. Anteriormente, nós vemos o Senhor Jesus Cristo sarando uma mulher do fluxo de sangue. Nós vemos também o Senhor Jesus Cristo ressuscitando Lázaro. O Senhor Jesus Cristo tem poder contra o poder maligno. O Senhor Jesus Cristo tem poder sobre as enfermidades. O Senhor Jesus Cristo tem poder contra a morte, sobre a morte. O Senhor Jesus Cristo alimenta diversas pessoas, mostrando o seu poder sobre as circunstâncias da vida. Eu gostaria que nessa manhã você olhasse para os seus problemas. Visualize eles aí, por gentileza. Traga a sua memória. Eu quero dizer para você que eles são reduzidos a nada quando comparados ao poder do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesta manhã, que o seu coração seja nutrido pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pela intervenção do Senhor Jesus Cristo. Porque o poder do Senhor Jesus Cristo, que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas, pode subjugar, pode solucionar os meus e os seus problemas familiares. Mãe, continue orando pelo seu pastor. Continue orando pelos seus pastores. Continue orando pelas suas igrejas, pelos seus irmãos. Continue orando pelas suas famílias. Continuem orando. Sejamos crentes de oração. Esse texto não pode ser aplicado apenas às mulheres. Nós precisamos todos ser pessoas de oração. Portanto, vamos crescer no relacionamento com o Senhor Jesus. Porque, afinal de contas, a fé que Deus recompensa, que o Senhor Jesus Cristo responde, é a fé que está embasada nele. Que Deus, pois, abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos, nesse momento, baixar nossa cabeça e vamos orar, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você, mãe, a estar fechando os seus olhos, abrindo os seus lábios diante de Deus, abrindo o seu coração diante de Deus, e vamos orar nesse momento. O Senhor Jesus, Ele foi com a mulher Ciro-Fenícia. Ele é com você. Ele é conosco. Vamos orar nesse momento? Senhor, ao Senhor pertence o poder nos céus, mas ao Senhor pertence o poder na terra. E, Senhor, a Ti pertence as nossas vidas, Pai. Neste momento, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai, intercedendo, Senhor, pela vida de cada mãe da nossa igreja, cada mãe que está aqui conosco nessa live. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa sondar o coração de cada uma delas, que o Senhor visite a casa, a família, os filhos de cada uma delas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a saúde de cada uma delas, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós humildemente, Pai, a semelhança dessa mulher grega, nós dizemos, Senhor, as migalhas que venham a cair das Tuas mãos
são, sem sombra de dúvidas, Pai, grandes bênçãos a alcançar a minha e a vida dos meus irmãos, Pai. Portanto, Senhor, nos sirva, Senhor, com aquilo que cai das tuas mãos, Pai. E, meu Deus, a nossa família será abençoada. Meu Deus, a nossa casa será repleta, Senhor, da tua prosperidade, ó Pai, da tua paz, da tua harmonia, Senhor. Vem, Senhor, em nosso favor nesta manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja convertendo, Pai, o coração das mães aos filhos, dos filhos às mães, dos filhos aos pais. Ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa comunidade, Pai. Nos dá, Senhor, famílias harmônicas, meu Deus, para que a tua igreja viva harmonicamente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o shalom do Senhor, que a paz do Senhor seja sobre as nossas famílias, Pai. Ó Deus, quando nós olhamos, ó Pai, para determinadas, Senhor, famílias, ó Deus, nós percebemos o cuidado do Senhor, a manutenção do Senhor. E nós pedimos que o Senhor estenda a todas as famílias da nossa comunidade, todas as famílias, ó Pai, das pessoas que estão aqui na nossa live, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Traz, ó Pai, consolo, conforto, livramento, amor, paciência, o fruto do Espírito, meu Deus, a todas as famílias da nossa comunidade, Pai. Ó Deus, fica conosco, enche-nos com a tua santa presença, Pai. Realiza o teu milagre nas nossas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba meu irmão, receba minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra dele nesta manhã e descanse. Ore, mas descanse. Clame, mas espere no Senhor e verás o livramento, a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu gostaria de, nesse momento, estar finalizando a nossa live, mas convidando você a estar compartilhando o link da nossa live, tá certo? Logo mais à noite nós estaremos juntos mais uma vez, meditando na palavra do nosso Deus, tá certo? Então, fique conosco, logo mais às 19h30, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de cada mãe da nossa igreja, cada mãe que está aqui conosco nesta live, e que a paz do Senhor Jesus seja conosco no dia de hoje. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que as divinas consolações seja sobre cada mãe da nossa igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e sempre. Amém. Um forte abraço, minhas queridas irmãs. Queria estar aí no templo, né? Queria estar junto a vocês para poder abraçá-las, né? Mas infelizmente não podemos. Mas o Senhor Jesus Cristo, na pessoa bendita do Espírito Santo, Ele pode nos abraçar, Ele pode te abraçar nessa manhã, pode estar acalentando o seu coração, minha querida, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, um forte abraço.